Opa, opa! Boa noite a todo mundo. Guardando aqui o Instagram, chamar a galera. Chamando gente. Boa! Chamando aí, o mozão acabou de entrar. Só aguardando aqui o Ítalo. Sai convidando o pessoal. Oi, Leoneide. Boa noite. Pronto. Só que tá entrando agora, essa é a live Guarde Seu Coração. O Ítalo tá chegando. Acabou de mandar mensagem aqui. Essa é a terceira da série de lives que nós da Zion teremos aqui para abençoar a vida de vocês. Boa noite, Bruna. O Ítalo acabou de chegar. Só convidá-lo aqui, só chamar aqui rapidinho. Liga aí, grande Ítalo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo em paz? Tudo bom, meu irmão? Tudo tranquilo, tudo em paz. E aí, tudo bem? Pronto. Tudo de boa, graças a Deus, tudo de boa, tudo de boa. Estamos aqui mais uma vez aqui abençoando as pessoas, né? Vim com uma palavra bacana aqui por esse projeto da Zion. A gente está buscando aqui atingir o máximo de vidas, né? Levando um pouco da palavra, levando um pouco dos pensamentos que realmente a gente precisa ter nesse momento, né? Pois é, e assim, o projeto foi super da hora. A Zion disponibilizou aí através das lives, eu acompanhei alguns dias atrás, assim, um conteúdo riquíssimo, um conteúdo abençoador, e eu tenho certeza que muitas pessoas que viram anteriormente foram tocadas, foram beneficiadas. E eu acredito que a gente vai ter um momento muito importante, muito especial hoje também. Amém, amém. Amém. É o que a gente espera. Aqui a gente pensa muito nesse sentido que não quer números. A gente quer, na Sim, realidade, qualidade. Né? Qualidade do que vai ser passado, qualidade do que vai ser falado, né, de certa forma, e não somente uma quantidade de pessoas para encher essa transmissão. Não, né? Então, né? o horário que para alguns não é muito cômodo, para outros é o único que se pode, né? Então, Exatamente. Tem pessoas que são beneficiadas. Agora, a grande vantagem é que fica por mais tempo, né? Então, as pessoas que, porventura, gostariam de ver, algumas pessoas eu mandei a imagem e algumas pessoas diziam assim, Ítalo, eu não posso e tal, aquele...
Aí ele disse, não, mas fica tranquilo. Você vai lá, segue o perfil da Zion, você vai ter a live lá por mais um tempinho. E, enfim, vai ser muito bom. Exatamente. E aí, antes da gente iniciar, galera, só pedir a vocês, tá? É, eu estava aqui hoje com o Ítalo Moraes, ele é psicoterapeuta, professor também, é um cristão assim como a gente, é um cara temente a Deus também. E nós estamos hoje aqui para falar de um tema que não vou dizer que não é polêmico, mas é algo que todo mundo quer, né? Manter Sim, o coração calmo, manter o seu coração, digamos assim, guardado, né? Mantenha o seu sim. coração ali tranquilo, principalmente nesse momento, né, que todos estamos passando. E antes da gente iniciar, tá? Eu convido você que está assistindo nesse momento, vai no aviãozinho aí embaixo, vai nessa setinha aí, encaminha para o máximo de pessoas que vocês puderem, né? Eu sei que nesse horário nem todo mundo vai estar online, né? Todos os que tiverem a bolinha verde é porque estão online. Então, nem todo mundo vai poder estar online, mas manda. Manda mesmo assim, porque mesmo que ela não assista ao vivo, ela vai assistir no IGTV, vai estar disponível essa live logo em seguida, tá certo? Para a gente tentar atingir o máximo de pessoas possível, para a gente abençoar o máximo de pessoas possíveis, tá? E deixar claro aqui, nós não estamos aqui fazendo ministrações dentro de uma certa, digamos assim, ordem, né? Nós estamos aqui num bate-papo, falando de entre amigos, para pessoas, né? Sobre temas que vão te ajudar a manter essa paz interior. Então, nós já tivemos tema desde de mantenha seus pensamentos em ordem, né? Desde temas como Deus tem controle de tudo. E hoje vamos falar aqui, estou aqui com meu amigo Ítalo, e ele vai falar aqui junto comigo, a gente vai conversar um pouco sobre a questão de manter o coração calmo, sobre guardar o coração. Então, para quem não me conhece, eu sou Daniel Paulino, né? Eu e minha esposa estamos à frente da Zion Artigos Cristãos, que tem como esse propósito em si espalhar a palavra de Deus, tá? Atingir as pessoas. Nosso intuito não é simplesmente só vender, não, nada disso. Nosso intuito é ganhar pessoas para o reino de Deus, espalhando a verdade, e essa verdade a gente pode trabalhar e debater com outras pessoas, como o Ítalo. Então, Ítalo, antes da gente iniciar, eu queria que você se apresentasse aí um pouco, para quem não Pronto, sabe quem Daniel. você Então, gente, boa noite de novo a todos e todas. Eu me chamo Ítalo. Atualmente eu trabalho como psicólogo clínico, também ministro aulas em duas instituições, uma instituição em Iguatu e uma instituição de ensino superior aqui na cidade de Milhã. Antes de trabalhar como psicoterapeuta, professor, eu fui missionário, né? Então dediquei algum tempo a, da minha vida a esse trabalho missionário aqui no Sertão Central, na cidade de Milhã, e posteriormente na cidade de Iguatu, que já é na região Centro-Sul. E hoje, como profissional da saúde mental, eu tenho levado um pouco dessa palavra também para esse meio, para o meio cristão, que muitas vezes tem uma certa dificuldade com essas temáticas relacionadas à saúde mental, um certo preconceito às vezes, ou às vezes alguns conceitos que ainda estão um pouco deficientes. E eu tenho ministrado aí algumas palestras aqui no Ceará, já tive a oportunidade de ir para outros estados também. E, vez por outra, eu faço live, a galera que me segue e acompanha. E hoje estamos aqui juntos, eu e o Daniel, né, no perfil da Zion, para poder somar e acrescentar. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. E eu quero agradecer a você que está na live. Você pode interagir com a gente, né, Daniel? Pode mandar perguntas, pode interagir. A deve. gente vai que a gente vai aí, na medida do possível, tornar esse momento um momento super agradável, com um diálogo legal. Um diálogo legal, uma temática muito boa. Guarde o seu coração. Exatamente. E mandar aqui só alguns alôs aqui, uma galera que está online aqui, minha esposa Carlília, mozão aqui, foi a primeira a entrar como sempre, o William Ah, Page, a Bruna, que é aqui da Igreja da Comunhão aqui também, a gente já sim. está online, e Kaline, eu acho que é Kaline, Kaline é uma amiga minha daqui de Milhã.
A Brenda também, a esposa do Saulo, da equipe do secretariado da igreja, George, o Arley, e outras muitas pessoas aqui. Meu discipulador Guilherme, marido da pastora Reisa, está aqui online também. Obrigado, Guilherme, por estar acompanhando. Então, assim, vamos lá dar início a essa conversa. Então, antes de começar, eu queria deixar aqui claro uma coisa. Pode, no momento que você que está assistindo, se sentir bem nesse momento, na hora que você quiser, tá? Joga sua pergunta no comentário, se por acaso for algo, no caso que você queira manter sigilo sobre quem está perguntando, clica no cartãozinho de perguntas aí, esse que tem o interrogação, né? E aí você, no caso, consegue fazer a pergunta e só nós vamos ver. Né? E daí a gente coloca a pergunta, mas não coloca a pessoa, tá bom? E para iniciar, como o tema é guarde seu coração, né? Uma coisa que me vem à mente na palavra é lá em Provérbios, né? No capítulo 4, versículo 23, deixei até anotado aqui, que é um versículo muito conhecido, onde diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando se fala isso está muito ligado à palavra, né? A palavra que recebemos, a sentimentos que temos, a medos que passamos, né? Então, isso de certa forma pode causar como é que eu posso dizer assim, uma bagunça no teu interior, né? Nesse momento não é um momento que a gente está recebendo muitas notícias boas. É um momento que a galera está com medo, então os sentimentos estão aflorando demais. Você mais, até pela tua área de atuação, né, como você diz, psicoterapeuta, né, e deve estar notando isso claramente nas pessoas, tá? E eu queria exatamente que você introduzisse um pouco esse assunto sobre como é que a gente pode guardar o coração na tua visão, Ítalo, nesse momento. Pronto, Daniel. É bem interessante a gente falar dessa temática, e você citou aí o versículo de Provérbios. E o interessante é que Provérbios, como o Antigo Testamento, ele foi escrito na língua hebraica, né? Exato. E na língua hebraica, a gente, lançando mão dos originais, a gente vai entender que a palavra coração ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla, vai envolver o campo emocional, o campo mental, os aspectos psicossociais. E Salomão está dizendo assim, guarde o seu coração. Quando ele fala isso, ele está dizendo, guarde a sua mente, guarde as suas emoções, guarde os seus sentimentos. E uma coisa que eu tenho notado nesse período atípico, né, que é o período aí dessa pandemia, nós temos visto que muitas pessoas têm, assim, sofrido bastante. Por quê? Por causa do bombardeamento de informações negativas. Então, Daniel, nesse primeiro momento, falando um pouco do campo mais científico, quando uma pessoa se depara com uma notícia ruim, por exemplo, morreram tantas mil pessoas, ou nós não temos prazo para sairmos de uma situação calamitosa como essa, a pessoa acaba recebendo a notícia e o nosso cérebro, que é uma farmácia muito perfeita, ele vai produzir alguns neurotransmissores. Dentre esses neurotransmissores, a adrenalina, Exato. que é um hormônio que vai funcionar para duas coisas no ser humano, para a luta ou para a fuga. O indivíduo tem um pico de adrenalina muito grande, só que tem um grande problema, ele nem está lutando, nem ele está fugindo. Essa adrenalina vai para algum lugar, então vai para os órgãos da pessoa, somatiza em muitas doenças, por um simples momento de estar exposto a uma notícia ruim. Ou seja, guardar o coração seria também guardar a sua mente. Guardar a sua mente de estímulos ruins. Porque se você guardar estímulos ruins, você está guardando o seu corpo, a sua saúde, a sua paz interior. E já já a gente entra em outros campos, como também no campo sentimental e outras coisas. Exatamente, tanto que quando a gente começa a pensar nesse viés que você está falando, muitas pessoas tentam separar, né, a questão da espiritualidade do científico, mas a gente encontra muito mais provas
de que os dois têm uma certa ligação, quando a gente pensa nesse sentido que você falou, quando a gente enxerga que na Bíblia, por exemplo, o próprio Jesus disse algo que até hoje gera grandes implicações mesmo, porque foi dito por Jesus que, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e em segundo ele diz que, pois o coração é de onde saem os maus pensamentos. Então, nós temos que, de fato, entender isso. As pessoas têm o hábito muito de cuidar do comportamento e ignoram o coração, né? Então, como é que a gente monitora o coração? Né? No comportamento, você pode, não vou ultrapassar meu limite, ou então eu vou ter que me segurar para não chamar a atenção de alguém, né? E várias outras implicações. E o próprio Martinho Lutero, eu até separei uma citação dele, o Martinho Lutero ele dizia assim, não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Sim. Então, né, é algo que a gente tem muita posse. Ou seja, quando você disse, sobre tudo que puder, guarde o teu coração. Então, sobre tudo que puder, guarde a essência do teu existir. Guarde os teus pensamentos também. É como você bem colocou dentro do viés científico que é do coração, como Jesus disse, é do coração que saem os pensamentos e tudo que a gente recebe, de certa forma, acaba sendo retransmitido para outras pessoas. E não adianta negar, né, que é inegável isso, que o inferno ele conhece a palavra de Deus, ele sabe que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Então, ele sempre vai tentar, como a gente tem dito nas últimas lives, ele sempre vai tentar influenciar o coração de quem recebe. O inferno sabe que a palavra de Deus não muda, e o que está prometido para você não vai mudar, que as graças de Deus para você vão ser colocadas, mas ele vai tentar influenciar teu coração para elas não receberem essa graça, essa promessa. Então, a gente está passando por uma conturbação muito grande, né? As pessoas tem pessoas que infelizmente estão tirando a própria vida quando notam que quando são acometidas, recebem diagnósticos de Covid, né? Hoje saiu números que estamos quase atingindo 500 mil de pessoas no mundo, infelizmente vítimas da doença. Então, sobre tudo que puder, vamos guardar o coração, né? Sim. E sabe, Daniel, essa ideia de guardar o coração é interessante, porque em Provérbios também a gente encontra um texto lá que diz assim como pensa em seu coração, assim ele é. Exato. Mais uma vez a gente tem a sabedoria de Provérbios sendo atual demais. Porque se a gente pensa no coração como essas dimensões do ser humano, porque no hebraico o coração vai abarcar tudo isso, né? Vai abarcar a dimensão emocional, a dimensão espiritual, inclusive, abrindo parênteses, falando para as pessoas que estão nos vendo, há alguns anos atrás a OMS definiu o conceito de saúde, né? Diz assim, saúde é o completo bem-estar biopsicossocial. Beleza. Com isso, a OMS está dizendo assim, o ser humano tem um corpo, tem uma mente, processos psicológicos, e ele também é social. Foi o que aconteceu. Alguns pesquisadores, até da psicologia, dentre eles eu vou citar o exemplo de Carl Jung, que era discípulo de Freud, né, pai da psicologia analítica, ou até mesmo Viktor Frankl, que é um teórico que eu converso demais com ele, eu leio muito o Viktor Frankl. Eles vão dizer que existe uma outra dimensão, que é justamente essa dimensão espiritual. Espiritual não no conceito religioso da palavra, mas no conceito de que o ser humano ele acaba tendo a necessidade de se relacionar com algo para além dele, né? E existem pesquisas científicas que comprovam o bem-estar da espiritualidade. Por exemplo, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa com pacientes terminais, né, pacientes em alas de oncologia, de câncer, né, e descobriram que aqueles que tinham uma espiritualidade saudável, mesmo com câncer, se recuperava com mais rapidez, ou até mesmo esses pacientes acabavam vivendo mais. Enquanto que aqueles que não tinham espiritualidade nenhuma adoeciam mais rápido, estavam mais vulneráveis e acabavam indo a óbito com mais facilidade.
Ou seja, aqui nós o fator espiritualidade, do ponto de vista científico, né? Mais uma vez a ciência convergindo com aquilo que Provérbios falou há 3.500 anos atrás, né? A ciência convergindo com algo que é nosso, com a nossa espiritualidade, né? Então, o Provérbios diz: guarda teu coração, guarda tuas emoções, guarda tua espiritualidade. Mesmo que isso você tenha que filtrar muitas coisas, mesmo que para isso você tenha que excluir algumas coisas ou incluir algumas coisas, né? Mas é um esforço, é um esforço que o Daniel, que o Ítalo, que as pessoas que estão nos vendo vai fazer e vai fazendo constantemente, né? Exatamente. E quando a gente fala de, principalmente dentro da Bíblia, dentro dessa questão desse viés espiritual, é muito comum hoje, né, nós notarmos isso principalmente, que pessoas têm como principal inimigo do coração a questão da culpa, né? E a culpa Sim. muitas vezes nada mais é do que o resultado de ter feito algo que você sabe que é errado, que você julga que é errado. E a mensagem que o coração joga para sua mente, a mensagem que o coração manda para você é tipo, eu devo. Então, essa culpa corrói o coração humano. Essa culpa corrói a vida das pessoas. Muitas pessoas, por exemplo, hoje estão sendo acometidas de Covid, e aí, em meio a isso tudo, tem pessoas que, de certa forma, estão se negando ou se privando, até dentro da própria casa, de abraçar seus filhos, de abraçar seus parentes, seus cônjuges, e algumas pessoas que estão, como eu vi em uma reportagem recente, pessoas que estão diagnosticadas dentro do isolamento, né, da questão sendo tratada em domicílio, e mesmo assim tudo separado, tá? E aí uma mulher, numa reportagem, eu me recordo dela ter dito que estava se sentindo culpada porque não tomou cuidado disso. E aí, durante esse processo de tratamento dela, foi incluída a questão do tratamento psicológico. Ela estava, no caso, sendo acometida por uma questão de um princípio de depressão. Então, assim, quando a gente trata tanto dentro do viés científico, porque eu creio, assim como você, que Deus é o Criador, que Ele é o nosso Pai Supremo, que Ele é o Rei dos Reis, e tudo que nós temos foi permitido e colocado por Ele aqui na Terra para que usufruamos da melhor forma possível. Então, é como eu disse, quando o coração está corroído pela culpa, quando o coração está corroído por algo que não serve, por algo que não é o que Deus projetou para a gente, é como é como se o inferno não pudesse anular a cruz, mas ele tenta esvaziar você da alegria da salvação que a cruz te trouxe. É basicamente nesse ponto. E aí você começa a perder a esperança. Então ele nunca vai anular a graça que nós temos de ser salvos por Cristo, nunca vai se esvaziar, mas o inferno vai tentar nos atingir. Então, quando as pessoas, eu também me recordo dessa reportagem que você viu, e aí as pessoas, muitas delas, relataram que é porque naquele momento, né, naquele momento triste, naquele momento de tratamento que estava muito pesado e tal, elas conseguiram se perdoar por muitas coisas que fizeram, elas conseguiram se sentir melhor consigo mesmas e tal. Então daí a gente vê a importância dessa espiritualidade, a importância de você crer que num Deus que existe, num Deus que é maior do que a gente, num Deus que te ama da forma que você é, num Deus que te livra de todos os pecados, num Deus que já colocou o primogênito dele, né, para morrer em forma de anular esses pecados naquele tempo e tornar aquele vínculo mais próximo, né, aquele vínculo entre homem e Deus, que até aquele momento ali era através de um sacerdote que tinha que fazer um sacrifício, passar pelo templo, e só ele ia falar lá. Uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o coração ele é um solo fértil para muita coisa. Se você planta o mal no seu coração, você vai, no caso, frutificar o mal. Frutificar o mal com
suas ações e seus pensamentos. E Jesus ele fala isso lá na parábola do semeador sobre a questão dos tipos de solo, mas fala de um mesmo tipo de semente. Então, né? Então é isso que a gente tem que entender, que a essência de uma boa saúde, de uma boa saúde espiritual e física, vem da questão de nós mantermos uma boa sanidade e uma crença em valores sólidos, né? Sim, sim. Sabe, Daniel, eu acredito muito na necessidade de um equilíbrio, né? De um equilíbrio em que o sujeito, a pessoa, vai dar atenção às diversas dimensões da sua vida, né? Exato. Você convergiu para a espiritualidade e a pessoa pode vivenciar essa espiritualidade e, através disso, ser beneficiada em outras áreas da sua vida, né? De repente, na questão social, de se relacionar com outras pessoas, ou até mesmo no corpo, né? Na dimensão física, na dimensão biológica, a pessoa começa a ter mais condição de se pacificar com mais facilidade em meio ao caos, né? Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Nós estamos vivendo um momento realmente atípico, nunca nenhum de nós aqui vimos isso, né? Então, assim, ganhou grandes proporções. Eu confesso que no começo eu imaginava que seria 1 ou 2 semanas, e aí se estendeu e está se estendendo. Pessoas próximas a nós estão aí sofrendo com isso também. Exato. E aí, equilíbrio. O equilíbrio em que o sujeito pode encontrar essa paz, esse bem-estar, essa sanidade mental, essa sanidade espiritual, essa saúde relacional, né? De poder estar perto das pessoas que ama e às vezes estar privado de estar perto das pessoas que ama, mas é interessante o paradoxo, né? Às vezes, para mim entender o quão bom é abraçar alguém que eu amo, eu tenho que passar por um período onde eu não tenha este acesso, né? Exato. É um paradoxo, tipo assim, para que eu entenda o valor daquele abraço ou o valor daquela presença, eu tenho que sentir primeiro a ausência, né? A ausência daquela pessoa amada, daquele parente que está distante. Por exemplo, a minha mãe foi um passeio em São Paulo e quando chegou em São Paulo, que já era para ter vindo já há mais de um mês, acabou ficando presa lá, presa entre aspas, né? Por conta desse isolamento. E aí, tipo assim, ela liga para mim e diz: filho, eu tô com tanta saudade de ti. Então, assim como eu, muitas outras pessoas estão nessa situação, privados de estarem com pessoas que amam. Mas o interessante disso tudo é, nesse processo, guarde. O interessante é que lá Salomão não diz assim que é Deus que vai guardar, Exato. né? Salomão não diz assim, é Deus que vai guardar, ou o sacerdote que vai guardar, ou o líder religioso que vai guardar. Não fala isso. Ele diz assim, ó, guarde. Você. Você que tem que guardar o seu coração. Você que tem que estar implicado nisso. Exatamente. Você tem que estar ativo nesse processo de guardar. E note que não foi uma sugestão. Foi uma palavra muito bem direcionada sobre tudo que o Ítalo tem que guardar, o que o Daniel tem que guardar, o que as pessoas que estão aqui olhando, a gente, né, o Duvaldo, a Daci, a Lígia, sobre tudo que vocês e nós temos que guardar, guarde o teu coração. Guarda o coração. Ou seja, está em nós essa possibilidade. É claro, com a graça, com o auxílio de Deus, com o auxílio divino, com o auxílio de pessoas que nos amam, pessoas que estão próximas a nós, né? Mas, sobretudo, eu tenho que estar ativo nesse propósito, né? No propósito de guardar meu coração, né? Tem uma Exatamente. pergunta aqui. Foi, exatamente. Tem uma pergunta para ti. Deixa eu ler aqui. Opa, sumiu aqui para mim. Peraí, ainda. Está perguntando se você acha mais afetado. Sim. Se tem uma classe de pessoas que está sendo mais afetada. Olha, tem uma classe de pessoas que está mais afetada. Essa semana uma pessoa disse assim, nessa pandemia nós estamos todos no mesmo bar, né?
E eu discordei da pessoa e disse assim, não, nós estamos na mesma tempestade, mas o Exato. mesmo barco não. Porque, por exemplo, Daniel, eu passo aqui na entrada da cidade de Milhã, vou dar o exemplo da cidade onde eu estou, e tem famílias ainda morando na casa de taipa, né, na casa de pau a pique. Eu não posso dizer que essa família está no mesmo barco que eu, porque a minha casa é um pouquinho mais confortável, um pouquinho mais segura. Então, eu acredito que os mais prejudicados são os mais vulneráveis socialmente, né? São os mais vulneráveis socialmente. E também tem uma outra classe de pessoas. A classe de pessoas que não se relaciona consigo mesmo. Então, assim, dentre as muitas inteligências, existe a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, a inteligência espacial, a inteligência interrelacional e a inteligência intrapessoal, ou seja, é como eu me relaciono comigo mesmo. Então, as pessoas que não se relacionam bem consigo mesmas, tipo, tem gente que diz assim, minha casa se tornou um lugar muito desagradável nesse isolamento. Aí eu digo assim, meu Deus, mas a casa é uma extensão do ser da pessoa. Né? A minha casa é uma extensão do meu ser. Meu quarto tem muito de mim aqui no meu quarto. Tem os Exato. meus livros, tem o meu violão, tem o meu notebook, tem a caixinha que está tocando o som. Então, assim, tem muito de mim aqui. Então, quando a pessoa diz assim, tá horrível ficar em casa, a pessoa está dizendo, tem uma parte de mim que eu tenho que trabalhar e que eu ainda não tinha percebido. Porque a casa é uma extensão do ser da pessoa, né? Tem outra pergunta aí, pedindo para você dar uma dica de como é que os pais podem ajudar as crianças a guardar o coração delas. Show, essa pergunta é muito boa. Os pais, eles são os primeiros profetas da vida da gente. Né? Então, assim, eu digo os primeiros profetas que as palavras dos pais, elas causam um impacto muito grande nas crianças. Dentro de uma visão, de uma abordagem da psicologia, como a terapia cognitivo-comportamental, uma situação boa gera bons pensamentos, que geram boas emoções, que geram bons comportamentos. Então, como que os pais podem ajudar suas crianças? Gerando uma situação boa. Palavras de incentivo, palavras de motivação, palavras de ensino. Isso vai fazer com que a criança desenvolva pensamentos positivos, que vai desencadear em emoções positivas e que vai desencadear em comportamentos positivos. Contrapartida, se nós não criarmos essas situações familiares, domésticas, boas para as nossas crianças, situação ruim gera pensamento ruim, e gera emoção ruim, e gera comportamento ruim. Né? É um negócio assim que está todo interdependente. Né? Não é independente, é interdependente. Um Exato. ponto depende do outro. E aí, até seguindo, né, a Ana Fábio até colocou que a nossa casa é nosso abrigo. Você falou uma coisa bem real, porque quando você escuta alguém dizer bem assim, se eu odeio minha casa, eu odeio ficar em casa, estou odiando ficar em casa, é quase como se ela dissesse, pô, eu estou odiando uma parte de mim, né? Eu estou odiando eu mesmo. Né? E a Lila colocou aqui, Carleiro colocou agora, e os nossos idosos, né? Que não podem criar que não podemos criar essas situações e muitos não têm acesso a tecnologias para ter, digamos aqui, essa fuga, né? Esse estado de fuga em alguns momentos. Queria dar um alô aqui para o pastor Igor, que foi o pastor da primeira live que nós tivemos, pastorzão Show! Igor, Eu grande gostei abraço. bastante. Então Muito bom, um abraço. você fica à vontade se você quiser responder em relação aos idosos, Ítalo, como é que a gente poderia... Ótimo. Eu gosto muito de dizer assim, ó, que existe aquelas pessoas que estão extremamente envolvidas com o tecnológico, Uhum. existe aquelas pessoas que vinham de práticas analógicas. Então, por exemplo, eu hoje, como psicólogo, eu posso atender virtualmente, porque eu sou cadastrado no Conselho de Psicologia. Mas eu sou essencialmente um psicólogo analógico. Eu gosto do mano a mano, do tete a tete. Só que
os idosos não são pessoas, ou no geral, né? No geral, não são pessoas que têm essa facilidade de lidar com a tecnologia. Nós temos que nos tornarmos pessoas analógicas, de repente adotar comportamentos que antigamente tínhamos e que não temos mais, como, por exemplo, uma coisa bem simples. Por que não brincar com o dominó, com o idoso? Por que não sentar com o idoso, de repente, com um violão e tocar uma música antiga daquele tempo de 30 anos atrás que ele curtia? Né? Muita gente acha isso um esforço enorme, mas, na verdade, é uma oportunidade que a gente tem de tocar os nossos idosos, de interagir com os nossos idosos. É interessante isso, que eu conheci hoje. Hoje eu conheci uma pessoa de 100 anos, Daniel. E eu Nossa, conversei com uma pessoa de 100 anos. Cara, eu fiquei tão feliz de me deparar com a oportunidade de conversar com uma pessoa com essa idade. A é uma pessoa viagem no extremamente... tempo, né? É uma coisa incrível, entendeu? Então, assim, ter esse contato com os idosos é uma dádiva. Você já parou para pensar? Sentar com uma pessoa de 100 anos e conversar com essa pessoa? Estou usando um exemplo assim extremo, porque eu nunca tinha conhecido uma pessoa com um século de vida. E conheci. Então, assim, é uma riqueza inestimável. Se nós adotarmos uma postura analógica para nos relacionarmos com esses idosos, nós vamos perceber que nós seremos muito mais tocados que eles. Eles também serão. Eles também serão. Mas a gente também vai ser. É incrível isso. É uma Exato. troca de afetos constante. Exatamente, exatamente. E até, no caso, mais uma coisinha, né? Relembrando o versículo lá de cima, lá do comecinho, né? Ele acabou de dizer, "Você me deu uma saudade do meu pai que não vejo há 3 meses devido à pandemia." Realmente a situação é triste, é porque todos moramos aqui na mesma cidade, né? Minha mãe, a última vez que eu a vi, que eu tive a chance de abraçá-la, foi no carnaval, pouco depois do carnaval, né? Quando nós estivemos aqui um evento com vários missionários vindo do Rio Grande do Norte, Recife e tudo mais, chamado de Reação. Legal. E foi a última vez que eu pude ali ter um abraço com minha mãe, mesmo morando aqui no centro da cidade. Né? Mas devido a Sim, ela estar num grupo de risco, devido à questão de problema com sim. lúpus, a gente evita de ir até lá para não oferecer nenhum risco, né? E aí vem mais uma vez relembrando a dica que está lá em Provérbios, né? Salomão, que sobretudo que puder guardar, guarde seu coração. E aí vem Jesus e diz que coração existe, no caso, sempre tipos de solo, mas só um tipo de semente. E aí a gente tem que entender que, assim, o solo, o nosso coração, ele define muita coisa. Então é por isso que a gente deve guardar ele, né? A gente deve guardar nosso coração principalmente no sentido de entender que somente as sementes, as palavras de vida, né, encontram espaço para frutificar no nosso coração. Né, o pastor Igor aqui até colocou que não se trata só sobre dar, mas também Sim. cadê? Voltou, saiu aqui, de receber. Então, quando pensamos sobre isso, nossa perspectiva muda. Então, Sim. é isso que nós temos que entender, né? Que o guardar o coração é principalmente nesse sentido de não darmos espaço à questão de coisas ruins, a palavras ruins, sentimentos ruins, para que isso não frutifique e transborde em nossas ações, em nossas palavras, né? E mais uma pergunta aqui, como guardar um coração ferido? Como seria? Ó, o coração ferido, se a gente pensar no coração ferido como emoções feridas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós passamos por algo assim. Em algum momento, nós já tivemos o nosso coração também machucado, né? E eu acho que a primeira coisa, se é com relação ao outro, é ter empatia ao outro, né? Se não é em relação ao outro, se é em relação ao nosso coração, aí a gente tem que buscar um apoio de alguém. Por quê?
veja bem, Deus não nos criou para sermos seres isolados, sermos uma ilha. Não. Deus nos criou com a possibilidade de nos relacionarmos, de estarmos com outras pessoas, de vivermos com outras pessoas. Por isso que, às vezes, a fala é terapêutica, né? Por que a fala é terapêutica? Porque tem alguém ali com uma escuta qualificada para nos ouvir, para nos ajudar, para nos dar um feedback sincero, para nos confrontar, porque às vezes a semente da cura do coração ferido é o confronto, né? Sem esse confronto não há cura, muitas vezes, né? Por exemplo, se você for, eu já tomei bezetacil algumas vezes. É desagradável tomar bezetacil, E quando mas junto é necessário. com Voltaren. Pois é, voltarei. Nossa, como é ruim. Mas é necessária, né? Porque ela vai trazer para o teu organismo, ela vai produzir um efeito terapêutico. Mas você precisa de alguém para aplicar isso em você, né? Então vai ter momento que você vai ter que tomar uma Voltaren, vai ter que tomar uma Bezetacil por alguém que te ama, que te escuta, que pode ser um mentor, de repente um pai, uma mãe, um pastor, um líder, uma líder, né? Ou às vezes não é uma Bezetacil, às vezes é um abraço, às vezes é um beijo, às vezes é um carinho, né? Se o teu coração está ferido, se o meu coração está ferido, é buscarmos ajuda. Saber que alguém estará ali, claro, temos que ser cautelosos, mas alguém vai estar ali com essa possibilidade de nos acolher e de nos ajudar. Exatamente. Eu estava, enquanto eu pesquisava, desde quando a gente definiu esse tema para tratar hoje, eu pesquisava sobre, principalmente um foco muito específico, que era como guardar o nosso coração em meio a essa pandemia. E aí, uma das coisas que mais tem sido causadas por esse momento que estamos, tem sido a questão da ansiedade, né? E aí o que é a ansiedade, né? Segundo alguns estudiosos, na realidade a ansiedade, segundo eles, define até como excesso de futuro. É você, no caso, né? É aquela preocupação excessiva com o que pode ou não pode, mas que vai ou não vai, mas que pode acontecer. Então, assim, o que você daria de dica nesse momento para essa questão de ansiedade nas pessoas? Porque a gente sabe que algumas coisas são diferentes. Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem excesso de futuro. Quando a gente fala de depressão, é excesso de passado, né? É como a gente praticamente escuta e ouve isso no dia a dia. Mas em relação a essa ansiedade, como é que você daria dicas de como as pessoas lidarem com essa situação de uma forma mais... que elas mesmas pudessem lidar com isso, o que elas teriam que fazer? Porque, acima de tudo, como você disse, se do coração, quando a gente fala de coração no sentido mais amplo, coração é mente, são pensamentos também, então, nada mais do que guardar o coração significa dizer também cuidar da tua saúde psíquica nesse sentido. Sim, sem sombra de dúvida. Olha, Daniel, eu acredito que alguém que está nos assistindo pode estar passando por algum momento de ansiedade, né? Ou conhecer alguém que está passando. Então, assim, a ansiedade, ela é uma resposta. Uma resposta que pode ser física, emocional, social ou cognitiva. Exato. Então, quais são alguns sinais, né? Por exemplo, desatenção, insônia, perda de concentração, perda de libido, falta de energia, desmotivação, sono excessivo ou, como falei, insônia. Enfim, a ansiedade tem uma série de fatores, né? Ela atinge várias dimensões do ser humano. Então, a primeira coisa que eu acho que o indivíduo tem que fazer, que eu sugeriria para todas as pessoas que estão nos assistindo, é entender aonde que a sua ansiedade está te afetando. Se a tua ansiedade estiver te afetando na questão, no aspecto social, você já tem um ponto de partida, porque você sabe aonde que está sendo afetado. Uma vez que o indivíduo define, por exemplo, a minha ansiedade ela está me atrapalhando
na minha concentração. A minha ansiedade está atrapalhando o meu sono. A minha ansiedade está atrapalhando o meu relacionamento amoroso com meu noivo, com minha noiva, com minha namorada, namorado, meu esposo, minha esposa, enfim. A primeira coisa, defina aonde a sua ansiedade está te prejudicando. Uma vez que você faz isso, você passa para o segundo ponto, que é o quê? Confrontar os pensamentos ansiosos. Eu sempre digo para as pessoas, não aceitem os pensamentos ansiosos de maneira passiva. E eu gosto muito de usar, Daniel, o exemplo de comida, para ficar fácil para as pessoas entenderem. Por exemplo, se eu chegar em Iguatu, depois dessa pandemia, e chamar você, Daniel, para a gente sair para fazer um lanche, e nós pedimos o garçom uma refeição, e ele trouxer uma refeição ruim, nem eu nem você vamos querer. Nós vamos dizer assim, ó, não, nós não queremos, porque nós estamos pagando. Não é verdade? Nós não vamos comer uma comida ruim, porque é uma comida ruim. Ora, se a gente faz isso com a comida, por que a gente não faz isso com o pensamento? Por que o pensamento ansioso, por que o pensamento ruim surge e a gente abraça ele como se fosse nosso? Calma, confrontem os pensamentos ansiosos, confrontem os pensamentos ruins. Fazendo isso, ó, identificando aonde a tua ansiedade te prejudica e confrontando esses pensamentos ruins, você vai ter um avanço muito significativo. Exato. Eu ensinei para uma pessoa e a pessoa disse que quando tem os pensamentos ansiosos, ela disse que não gosta de feijoada, né? Aí ela disse assim, olha, Ítalo, quando vem o pensamento ruim, eu me lembro desse exemplo da comida. Eu penso, esse pensamento ruim é como uma feijoada. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. E é muito legal isso, sabe? Não ter uma preocupação. Saber que nós temos a capacidade, nós temos a possibilidade de nos impor sobre esse pensamento ruim e confrontá-lo. E não só confrontá-lo, mas nos sobressair a ele. Exatamente. E entender que quando a gente fala de saúde, né, a saúde, quando a gente fala de espiritual, a gente fala de emoção. Né? Não adianta, Sim. não tem como separar. E uma boa saúde, ela envolve também a saúde emocional, que é como a gente está falando agora. Então, a gente tem que pensar sempre, indo pelo viés que você falou, cultivar um ambiente interno bacana em nós, né, no local onde a gente está, confrontar essa questão da emoção e o estado de ânimo que nós estamos, certo? E entender que isso tudo, gente, não é também só entender que tipo, nós não temos controle. Não, nós temos controle sobre isso. Então é como foi dito, já que colocou, que falamos até no início, alguns minutos atrás, que foi dito para cada um sobre tudo o que puder guardar, guarde o seu coração. É você que tem que guardar. Não adianta você, em alguns momentos, pedir uma ajuda, digamos, o que eu faço, ou como eu faço, ou Deus me ajuda, Ele vai ajudar, Ele vai te ouvir, mas entenda que foi dito desde o início que quem tem que fazer é você. Então, eu creio, a questão, eu creio que Deus é um Pai Supremo, eu creio em Deus como meu Senhor e Criador, porém eu sei também que muitas das coisas que eu tenho para viver sob a aceitação dele, também partem de eu estar ensinável naquele momento e obediente para fazer. Então, se eu tenho que guardar meu coração, eu é quem vou ter que realmente fazer isso. Eu não vou ter que terceirizar o cuidado com as minhas emoções. E é como você falou, quando você joga isso, quando você fez a questão da figuração aí em relação à questão de colocar com um prato de comida, isso fica muito claro para qualquer pessoa. Né? Se você não aceita o que não gosta porque está pagando, por que você abraça um sentimento ruim, um pensamento ruim, né? que não tem necessidade, que você está pagando por também, porque a vida é sua, então você não tem necessidade de agarrar aquilo. Não adianta. Né? Então, e às vezes o preço... Desculpa,
Mas, às vezes, o preço por ficar de maneira passiva diante de um sentimento ruim, diante de uma emoção ruim, o preço de você ficar passivo é um preço muito alto. Exato. Porque você está prejudicando a tua vida e prejudicando, às vezes, a vida das pessoas que te amam, que estão perto de você também, né? Afinal, ninguém quer ficar perto de alguém que é um poço de amargura, né? Que é um Exatamente. poço de angústia, às vezes de murmuração, né? A gente quer estar perto de pessoas que estão bem. E se a gente quer estar perto de pessoas que estão bem, a gente também tem que estar bem. Tem que se cuidar para oferecer para o outro isso, né? Certa vez eu vi uma frase que dizia bem assim, gente boa se atrai. E tem um fundo de verdade nessa frase, né? Sim, Porque sim. ninguém vai querer, como você disse, ninguém fica perto, ninguém quer, ninguém tem o desejo ou suporta ficar perto de pessoas negativas, que só falam coisas negativas, que só reclamam, falam dos seus próprios problemas. E aí, quando a gente pensa em males aí que atacam suas emoções, a gente entende, por exemplo, que, vou citar algumas aqui que eu até tinha colocado aqui do lado, é você estar furioso, é você estar amargurado com alguma coisa, é você estar frustrado com alguma situação, é você estar incomodado com alguma coisa. Então a gente tem que entender que isso tudo são princípios, eu até costumo dizer, por que que no caso eu estou vindo aqui, principalmente pelo viés espiritual? Porque assim como eu, você também sabe que eu até coloco, né? A Bíblia é um manual da vida, aquilo ali já está tudo. Se você quer ter uma vida sã, digamos assim, você Uhum. tá lá tudo que você pode seguir, deve seguir. Né? Eu costumo Sim, até dizer que tá colocado em 10 mandamentos há muito tempo, a essência de uma vida, no caso, bem vivida. E aí, quando você diz bem assim, só, mas a fúria, esse estresse todo, a ansiedade que as pessoas estão passando, causa uma fúria nas pessoas, porque as pessoas se estressam, explodem com qualquer coisa, né? aham. Qualquer pensamento ou situação se torna uma gota d'água, mas aí vem aquela célebre frase que diz, não deixe que a ira os leve a pecar, não deixe que a fúria os leve a pecar, né? Sim, Então, assim, você não pode simplesmente fugir de uma raiva, de uma frustração, de um estresse, mas você controla a sua ira, porque você controla seu coração, porque você controla sua mente, contanto que isso seja de fato bem decidido dentro de você, né? Contanto que uhum. isso seja uma coisa certa de que você tem em mente para fazer. Você não pode abraçar os seus problemas, você não pode abraçar os males que te afligem, né? É como uma coisa que de fato é real. É aquela questão, tá repreendido, cara. Isso não é meu. É você dizer Sim, isso não é meu, tá repreendido, eu não preciso disso, não é isso que vai me trazer felicidade, não é isso que vai me fazer uma pessoa mais próspera, né? Pastor Igor está dizendo, salvem essa live, pelo amor de Deus, incrível. Vai ficar salvo, pastor, tá? Então, assim, é isso que a gente tem que entender, né? E aí, quando a gente fala de guardar o coração, é guardar realmente os pensamentos, né? É uhum. guardar os teus pensamentos, porque é do coração que vai fluir tudo isso, é do coração que vai fluir tuas ações. Eu não conheço uma pessoa de bom coração que só faça coisas ruins com os outros. E vice-versa, Pois é. né? Olha, Daniel, você falou uma coisa legal aí sobre ira, sobre a fúria, sobre a ira. A ira, ela tem um poder tão grande de animalizar o ser humano, né? Animalizar em que aspecto? O ser humano, diante de um episódio de ira, ele perde a racionalidade. Então, Exato. muitas atrocidades, né, acontecem nesses momentos de ira, de impulsividade, né? Então, assim, é tão interessante uma live como essa que a gente está fazendo, porque a gente já falou da tristeza, da ansiedade, da depressão e agora estamos falando da ira, né? Então, tudo isso Exatamente. está onde? Jesus, ele disse, está aqui, está no teu coração, vem de dentro, está no íntimo do Exato. seu ser. Então, assim, Daniel, a ira tem esse poder destrutivo de animalizar o ser humano, né?
Por isso que guardar o coração, por isso que ser um sujeito ativo no processo de guardar o coração é tão importante. Porque você não fere outras pessoas, né? Porque você não maltrata outras pessoas. E, consequentemente, além de não maltratar, além de não ferir, você passa a ser um instrumento terapêutico para outras pessoas tendo um contato contigo. Você tendo essa postura tão sábia, né? Você tem como transmitir para outras pessoas, né, os benefícios que você já vivencia, acaba tocando outras pessoas, né? Isso é fantástico. Você falou de Jesus, e quando a gente vê Jesus, a Bíblia diz que as crianças queriam correr para Jesus, né? E eu nunca vi uma criança correndo para uma pessoa mal-humorada. Pois é. Para uma pessoa azeda, para uma pessoa chata. As crianças correm para pessoas felizes, para pessoas legais, para as pessoas que têm um coração bem guardado, né? Exato. Então, ele é o nosso modelo. Ele é o paradigma a ser seguido, o padrão a ser seguido, né? Então é isso. Inclusive, eu quero até falar para as pessoas que estão aqui, coloquem aí um joinha, né, para a gente saber quem está aqui com a gente, né? Exatamente. Já ia até colocar isso, cara. E aí Lila acabou de colocar, quando guardamos o coração, ficamos com a mente tranquila e a língua segura na boca. Isso aí é verdade. E aí a gente não pode esquecer que, como foi dito lá em Provérbios, que guarde o seu coração sobre tudo que você tem, lá em Salmos 4:4, é exatamente o que a gente está falando agora, né? Irai-vos, não pequei, né? Consultai o travesseiro, o coração, e sossegai. Então, é mais fácil você parar, você descansar, esperar a raiva passar, né? Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, porque são lições que a gente tem lá na Bíblia que ainda hoje tudo isso se segue. Então, Bruna agora colocou, é por isso que Danzinho e Agnes sempre correm, né? Sempre corre quando eu chego, né? Mas isso. É uma verdade, não adianta negar. Crianças não se achegam a pessoas que elas não reconhecem como boas. Eu nunca vi alguém maltratar uma criança e essa criança correr para essa pessoa. Ela corre da pessoa, não para a pessoa. Né? Isso aí é. E aí, no caso, eu queria, no caso, a gente já está aqui chegando ao final do tempo que o Instagram nos dá, né? E eu queria muito, cara, te agradecer porque foi um tempo precioso. Tá? Foi uma honra para a gente trabalhar aqui fazendo essa programação, seguindo essa sequência de lives, que Sim. o foco sempre foi fazer isso, né? Abençoar pessoas, fazer com que pessoas tenham, no caso, uma agenda diferente, né? Pelo menos 3 dias por semana, né? Para que a gente possa aí levar um pouco mais de Deus, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de autoconhecimento para as pessoas, tá? Então, tá aqui com a gente estava o Ítalo, tá? Lila até colocou, foi bom demais, né? Já acabou, então depois a gente fala sobre outras coisas. Olha, Daniel, eu quero te agradecer pelo convite, quero dizer para você que eu estou sempre à disposição. Na verdade, eu acompanho muito o trabalho de vocês também na comunhão, né? E eu estou sempre lá nas lives aprendendo. Às vezes estou fazendo alguma coisa, coloco e fico ouvindo. É sempre muito bom, né, estar com vocês, mesmo que virtualmente. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. E quero agradecer a todas as pessoas, né, que estiveram aqui conosco, algumas pessoas que me seguem. Mandar um beijo no coração de todo mundo, né? Que vocês possam ser beneficiadas com esse conteúdo. Amém. Que a gente passou, um conteúdo rápido, né, que eu e o Daniel passamos, mas um conteúdo assim, bem assertivo, e eu tenho certeza que lições preciosas podem ser tiradas, viu? E é isso, estamos juntos sempre. E aí eu queria aqui só lembrar para o pessoal, a gente tem um sorteio rolando na Zion, tem uma imagem lá,
oficial, tá? A gente vai sortear um dos modelos exclusivos de Bíblias que nós trabalhamos e tá lá as regrinhas, tá? Ainda essa semana nós teremos live aí com o pastor Charles, lá da Comunhão em João Pessoa, e com a pastora Reísa, aqui da Comunhão Iguatu, tá? O Instagram está nos dando aqui só 18 segundos para terminar e eu vou fazer uma oração rápida. Que Deus te abençoe imensamente, você e cada uma das pessoas que estiveram aqui, Ítalo, em nome de Jesus, cara. Um grande abraço, fiquem com Um Deus. abraço.